Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz e a alegria de Jesus estejam nos nossos corações. Estamos gravando agora o nosso 16º vídeo da formação permanente. Continuamos comentários sobre a oração diária da nossa família. Terminando a oração propriamente dita, nós invocamos os santos da nossa devoção. Nossa Senhora, São José e Santa Teresinha, São Bento, Santa Teresa, todos os santos do dia em que nós estamos rezando, e chegamos nos santos anjos de Deus. Santos anjos de Deus, iluminai-nos, guardai-nos, dirigi-nos, governai-nos. Amém. Nesta formação, eu quero me valer da riqueza dos textos da liturgia da missa dos santos anjos, os anjos da guarda. Me lembro que nos inícios da comunidade, nós estudamos na exortação apostólica de Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, um ponto desse documento que fala sobre a riqueza que um pregador encontra na liturgia. Isso me marcou muito quando pela primeira vez eu tomei nas mãos essa exortação. A liturgia é uma fonte de inspiração para pregadores e formadores. Então, quero rezar a oração que a Igreja propõe para nós no dia 2 de outubro, que comemora, que lembra os santos anjos da guarda. E esta oração, a Igreja nos ensina a rezar assim: Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para nos guardar, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A devoção aos santos anjos, ao anjo da guarda, eu acho que vem da minha formação escolar junto às irmãs Marcelinas em Botucatu. O colégio de Botucatu tinha como primeiro nome Colégio dos Anjos. Não era o Instituto Santa Marcelina, como é hoje, mas sim Colégio dos Anjos, porque as irmãs quiseram que a primeira casa da congregação no Brasil, em Botucatu, fosse uma casa consagrada aos anjos. Porque quando as primeiras irmãs marcelinas vieram da Itália para o Brasil em 1912, elas traziam na bagagem um anjo de tamanho natural, um anjo da guarda. É um anjo e uma criança na frente dele. Este anjo e a criança, essa estátua, era feita de papelão. Quando as irmãs chegaram no Porto de Santos, o engradado que trazia esse volume escapou do guindaste e caiu no mar. E foi com muito custo que conseguiram resgatar aquela caixa. E não aconteceu nada para o anjo, que era de material muito inconsistente na água. As irmãs viram aquilo
como um sinal que a primeira casa no Brasil fosse dedicada aos anjos da guarda. E nós, então, desde crianças pequenas, aprendemos a invocar o nosso anjo. Gostaria de chamar a atenção de vocês para 3 pontos. A existência dos anjos é uma verdade de fé? Segundo, como é que nós podemos ligar a criação dos anjos com Jesus Cristo? E terceiro, qual a missão dos anjos? Então vamos começar nos valendo do catecismo da nossa igreja, da riqueza de doutrina e que pode muito bem se tornar para mim e para vocês também um livro de oração. Aliás, se a natureza oferece bagagem, conteúdo para nos relacionarmos com Deus, e isso se chama oração, por que não o catecismo? Claro que a Sagrada Escritura é o meio mais privilegiado que nós temos, do diálogo motivador com Deus. Mas o catecismo também é. Os documentos da igreja, de um modo geral, também. Por quê? Porque eles são frutos da oração de quem os escreveu. Então nós participamos da oração daquele que escreveu e ao mesmo tempo acrescentamos as nossas orações. Estou falando isso porque hoje nós vamos usar bem o catecismo. Então a existência dos anjos é uma verdade de fé? Isto é, eu posso me dispensar, eu posso não acreditar na existência dos anjos? Se você é católico, se você é cristão, não. Vejam como que a nossa igreja coloca esta verdade. A existência dos seres espirituais, isto é, seres não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Baseado em quê a igreja diz isso? O testemunho da Escritura a respeito disso é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Isto é, tanto a Sagrada Escritura como toda a tradição da igreja são concordes em acreditar na existência de seres espirituais não corporais, aos quais habitualmente a Bíblia chama de anjo. Aí você fala assim, mas não pode, a gente não pode, diante das verdades de fé que a igreja propõe, não tem umas que a gente pode assim deixar como que dentro da gaveta? Vamos ao catecismo de novo, no ponto 150. A igreja ensina: a fé é, primeiramente, uma adesão pessoal do homem a Deus. Isso você aprendeu no seu primeiro querigma, no capítulo sobre fé e conversão. A fé é antes de tudo, uma adesão pessoal do homem a Deus. Mas, ao mesmo tempo e inseparavelmente, é o assentimento, isto é, o consentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Então, se eu
estou aderida a Deus, eu estou aderida também a todas as verdades que Deus revelou. Porque de que maneira eu tenho fé em Deus, senão naquilo que Deus revelou para nós? Como adesão pessoal a Deus e acolhimento à verdade que Ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. É diferente. A fé que nós prestamos a Deus é uma fé absoluta, baseada na confiança absoluta. Confiança que eu tenho na bondade, na misericórdia, na veracidade, na integridade de Deus. Que ser humano é tudo isso? Por isso, é justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Crer absolutamente no que Ele diz. Isto é, aderir a tudo que Deus revela para nós, mostra para nós, ensina para nós. E aí, então, esse ponto de partida colocado vai nos levar ao segundo ponto da nossa formação. Os anjos, como todas as coisas criadas, os anjos também foram criados em Cristo. Vejam esse ponto do catecismo, o ponto 331. São seus, isto é, são de Cristo, os anjos, porque foram criados por Ele e para Ele. No que a igreja se baseia para ensinar isto? Que os anjos são criaturas de Jesus, de Cristo. A igreja se vale da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. O que esse versículo diz? Foi nele, em Cristo, que foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Já vimos há poucos instantes atrás que existem seres espirituais, não corporais, e que neste ponto 331 é chamado de coisas invisíveis, por serem espirituais. Foi em Cristo que foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. 2 pontos. Quais são essas criaturas invisíveis? Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. A tradição da igreja coloca uma hierarquia entre os anjos, chamados coros dos anjos. E São Paulo cita alguns: tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por Ele, por Cristo e para Cristo. Os anjos são seus, isto é, são de Cristo, mais ainda, porque Ele, Cristo, os fez mensageiros de seu projeto de salvação. Acredito que passou pela cabeça de cada um de vocês, quando eu li a citação do catecismo, que diz: Jesus, o Cristo, fez dos anjos mensageiros do seu projeto de salvação. Você deve ter se lembrado de que o anúncio a Nossa Senhora do projeto de Deus de salvar o mundo, enviando na carne humana a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o seu Filho, foi uma mensagem
feita através de um anjo. O anjo Gabriel apareceu a uma virgem chamada Maria. Além disso, na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, está escrito: uma pergunta se faz. Não são todos eles, os anjos, espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Esses espíritos não corpóreos, esses espíritos invisíveis, mas reais, são servidores de Jesus, servos de Jesus. Eu acho que eu não vou errar dizendo que cada cristão que se coloca a serviço do anúncio do reino de Deus, seja pregando, seja testemunhando, seja pregando e testemunhando, é um anjo de Deus. Mas não anjo do modo como nós estamos inseridos nessa formação. Nós estamos falando de seres espirituais, reais, embora invisíveis, que estão a serviço daqueles que devem herdar a salvação. Quem são essas pessoas que devem e que herdam a salvação que vem de Deus? Nós, a humanidade inteira. Já no ponto bem para frente um pouco, 558, o catecismo vai fazer um comentário sobre a tentação de Jesus no deserto. Olhem que detalhe bonito. Os evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto. Quando é que aconteceu esse tempo? Em que ele passou 40 dias, 40 noites, jejuando, rezando, discernindo, sendo tentado pelo demônio. Logo depois que Jesus foi batizado. Jesus saiu do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E Jesus fica ali 40 dias sem comer. Vive com os animais selvagens e os anjos o servem. Quando terminou o período do jejum, Jesus foi servido por anjos. Como? Não sei. Ninguém sabe. Na eternidade, nós vamos saber, certamente. Bem mais para frente, no ponto 1038, o catecismo vai fazer um comentário sobre o final dos tempos, em Mateus 25. É aquela passagem em que Jesus chama para si os que viveram fazendo a caridade. Vinde benditos de meu Pai. E Jesus, em Mateus 25, diz assim, que ele, Jesus, virá em sua glória e todos os anjos com ele. Vocês podem imaginar como será essa cena? Embora exista uma teologia racionalista, uma teologia árida, seca, só fundamentada na razão, e, portanto, de teologia mesmo, não tem nada. Que acha que esse negócio que eu acabei de ler aqui, que é do Evangelho, é um conto da carochinha. É uma maneira de falar. Mas olha, nós que somos mais humildes,
mais simples, mais bem-aventurados, porque pobres no espírito, pobres no sentido de absorver com simplicidade, sem minhocar as coisas simples que Jesus deixou para nós, eu prefiro imaginar do jeito que está aqui. E nessa ocasião serão reunidas na presença de Jesus todas as nações, os pagãos, todas as nações. E ele, Jesus, há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E vai pôr as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, nada contra ovelha, nada a favor de ovelha e contra cabrito. E irão estes, os cabritos, para o castigo eterno, e os justos irão para a vida eterna. Quem virá com Jesus na sua glória? Todos os seus anjos. Portanto, a ligação que existe entre Jesus e os anjos e Jesus, é uma ligação que nós não podemos perder de vista. Porque no Evangelho do dia, olha que interessante, lembrei agora. No Evangelho do dia, da lembrança dos santos anjos, o Evangelho termina assim, falando sobre as crianças, né? Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, se faz simples, humilde, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. E agora, prestem atenção, no versículo 10, nós estamos no Mateus 18. Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Na Sagrada Escritura, o pequeno, o que não conta para nada, são as crianças, as viúvas, os pobres, os estrangeiros. São esses sem recurso. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Cada um de nós temos um anjo designado por Deus para nos guardar. Daí o nome anjo da guarda. Qual é a atitude do meu anjo da guarda? Do seu anjo da guarda? Atitude fundamental. Está aqui. Vem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Gente, olha bem a dignidade com que Deus nos trata. Se nesse momento eu estou pensando uma coisa aqui. Se Deus nos trata com tanta dignidade, dando para nós, designando para nós um anjo, um enviado dele, um servo dele, para tomar conta de nós. E este anjo tem a sua face diretamente voltada para Deus e contempla Deus. Vocês não acham que isso é suficiente? Como se não bastasse a cruz de Jesus, o sangue derramado por toda a humanidade? Vocês não acham que isso é suficiente para nós nos respeitarmos reciprocamente,
respeitar até aquele que nos contradiz. Sempre tratar com respeitosa caridade. Por quê? Entre tantos, porque Jesus se identifica com o outro e também porque o anjo daquela pessoa está intercedendo por ela, contemplando a face de Deus. Então, qual é a missão dos anjos? Na oração que nós fizemos, já está lá a missão. Que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para nos guardar. Concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Missão de guardar e de defender. Quem? A nós. Bom, se é assim, nós temos um problema. Como é que eu devo me comportar diante do meu anjo? E você vai falar assim, mas eu nem vejo meu anjo. Como é que eu vou saber? Nem sei se ele está aqui. É a fé. Porque Deus revelou. Interessante que toda boa inspiração para fazer o bem e evitar o mal vem do Espírito Santo, mas chega até nós pelo nosso anjo. Quando eu fiz a preparação para minha primeira comunhão, com 6 anos de idade, a minha catequista, Dona Terezinha, ensinava para nós assim: quando vocês forem se confessar, invoquem muito o Espírito Santo, porque naquele momento vocês vão ter 2 anjos do lado de vocês. O anjo da guarda e o anjo mau. O anjo mau vai fazer você ficar com vergonha de confessar tudo, vai colocar dúvidas na sua cabeça, vai procurar afastar você desse sacramento, principalmente. E o outro anjo vai batalhar contra e falar: não, Deus é bom, Deus é Pai. Olha, lembra do filho pródigo. Como o pai o recebeu, é assim que o pai vai te receber. Gente, parece que o que eu estou falando hoje na formação é uma história para criancinha. Pois é, mas quem não se fizer como criança, no bom sentido da palavra, no sentido de uma maturidade cristã, quem não se fizer simples, não vai entrar, não vai herdar o reino dos céus. É você que escolhe. Mas olha a primeira leitura da liturgia. Deus fala assim para o povo: eu vou enviar um anjo que vá à sua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que eu te preparei. Olha, ao entrarmos no mundo, está designado para mim e para você um anjo, que vai me acompanhar cada momento da minha vida até o lugar que Deus me preparou. Qual é esse lugar? O céu. E Deus no versículo, nós estamos no Êxodo 23, versículo 20. Agora pula para o 23 e Deus repete: o meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, aqueles povos que estavam ocupando a terra prometida quando o povo chegou lá. Bom, e aí? Deus está fazendo a parte dele. Qual vai ser a exigência que Deus tem para mim com relação ao meu anjo?
versículo 21. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe seja rebelde, porque não suportará, olha que forte, hein? Teu anjo não suportará as vossas transgressões, porque nele está o meu nome, a minha autoridade. Nele está o meu bem-querer. É como se eu estivesse ali. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Essa palavra que eu acabei de falar, serei o inimigo dos teus inimigos, o adversário dos teus adversários, casa muito bem com a palavra que Deus falou para Abraão. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Se nós levarmos na fidelidade a escuta e a prática daquilo que for a inspiração do meu anjo da guarda. Então, o catecismo, voltamos para o número 329, a missão dos anjos. Por todo o seu ser, por tudo que o anjo é, os anjos são servidores e mensageiros de Deus. Porque contemplam constantemente a face do meu Pai que está nos céus, porque eles estão no face a face com Deus, eles se tornam poderosos executores da sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Por isso, aquilo que fala na minha consciência sobre o mal a evitar e o bem a fazer, aquela voz que fala na minha consciência é trazida por esses poderosos executores da palavra de Deus. Executores obedientes executores da palavra de Deus. Mais um pouquinho. Os anjos, ponto 350. São criaturas espirituais, já falamos isso, que glorificam a Deus sem cessar e servem os seus desígnios salvíficos com relação às demais criaturas. Se não me engano, é Santo Agostinho que diz: os anjos cooperam para todos os nossos bens. Então, o meu anjo da guarda é uma criatura espiritual que glorifica a Deus sem cessar, coisa que eu não posso fazer por limite da minha materialidade, mas o anjo faz por mim. E além disso, eles servem aos desígnios salvíficos de Deus com relação às demais criaturas. Isso é no ponto 350. No ponto 1053, é uma coisa maravilhosa. Cremos que a multidão daquelas que estão reunidas em torno de Jesus e de Maria no paraíso, daquelas pessoas, forma a igreja do céu, onde, na bem-aventurança eterna, vem a Deus tal como Ele é. E onde estão também, em graus diversos, associadas com os anjos santos, ao governo divino exercido pelo Cristo na glória. Santos e anjos, intercedendo por nós e ajudando nossa fraqueza por sua solicitude fraterna, empenho
de fraternidade para conosco. E para terminar, e agradecendo muito a Deus, eu quero ler para vocês o ponto 336. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na Terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. O que quer dizer isso? Nós agora que estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, reunidos em torno da sua doutrina, do seu ensinamento, podemos ter a certeza que aqui conosco estão os anjos e os santos de Deus, como estão no céu. Santos anjos de Deus, iluminai-nos, guardai-nos, dirigi-nos, governai-nos. Amém. Vamos ao nosso compromisso dessa semana. São 3 pontinhos. Primeiro, procurar ler nessa semana algum livro, algum texto sobre os santos anjos. E aquilo que você achar vai ser a matéria da partilha. Aquilo que você achar que impressionou você vai ser matéria da sua partilha. Eu quero alertá-los que existe uma bibliografia que fala muito de anjo, anjo da prosperidade, anjo do casamento, anjo disso, daquilo e daquele outro. Não é desse anjo que eu estou falando, não, hein? Isso daí é mitologia. Isso daí é baboseira. É mentira. Bom. No ofício, segundo ponto, no ofício das leituras e na liturgia da palavra, da missa de cada dia dessa semana, anote, rumine versículos onde a palavra anjo possa aparecer. Se não aparecer, tudo bem. Mas se aparecer, veja em que contexto o anjo aparece nessa leitura. Sugiro para vocês algumas passagens do Antigo Testamento que fala dos anjos. Livro de Tobias, capítulo 12, versículos de 12 a 21. Livro de Juízes, capítulo 13, de 9 a 16. E o livro do Gênesis, 20, de 9 a 12. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.